Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bitites Douro. Hoje a bordo do belíssimo Douro Serenity, aqui da Douro Azul, aqui no Rio Douro, a contemplar a cidade do Porto, e temos um episódio muito especial com um bom amigo, um apaixonado por automobilismo, João Rebelo Martins. Como é, meu amigo? Bem-vindo! Bom, muito obrigado. Estamos aqui junto ao Rio, Já viste? num sítio fabuloso. Isto é espetacular. E Olha, bucólico, está assim esta chuvinha, mas dá assim um ambiente bucólico. Eu imaginava-me passar aqui assim o resto tu do és o dia. meu segundo convidado que traz aqui para o nosso set, traz aqui um conjunto de objetos, todos eles muito diferentes, portanto eu a Sim. determinada altura vou tentar perceber o que é que aquela gravura tem a ver com o teu capacete e aqueles tiquezinhos de sushi têm a ver com o livro que aqui está, provavelmente nada e tudo ao mesmo tempo, não é? Sim, fazem parte da minha vida, por isso alguma coisa, quando tu me pediste para trazer um objeto, eu tenho uma dificuldade muito grande que é selecionar uma só coisa. Eu não tenho uma cor favorita, não tenho um prato favorito, não tenho uma música favorita, por isso, quando me perguntam alguma coisa, eu consigo dar assim uma panóplia de Tu coisas. gostas de muita coisa? É Gosto, isso? gosto. Eu acho que o nosso estado de espírito é que nos faz depois escolher determinado tipo de... no caso das cores. Tenho esta camisa que é azul. Nós estamos aqui a bater certo nas cores. Mas não é isso, eu tenho uma camisa exatamente igual a esta, em verde escuro. Eu gosto das duas, por isso, quando comprei não conseguia distinguir qual é que queria. Então trouxe as duas. Às vezes acontecem-me coisas dessas e eu não consigo ir buscar qual é o meu, Eu disse que meu tu, ponto eu disse que favorito. tu és oliveirense, mas na verdade tu nasceste foi aqui no Porto, não é? Quer dizer, Sim, isso é uma prova que tens amigos em todo o sítio, não é? Como uma pessoa de São João da Madeira até tem amigos em Oliveira das como é que Mães. consegue, não é? Como é que consegue? Sim, eu nasci aqui no Porto, nasci ali do outro lado, não muito longe daqui, foi na Avenida dos Aliados, por isso no coração do Porto, mas fui registado em Oliveira das Mães, porque O teu pai era benfiquista. meu pai era benfiquista, por isso não podia ter Porto. À parte disso, há uma história que a mãe conta, que tem se calhar um bocadinho mais de veracidade, porque na altura em que nós nascemos era normal a juventude ir à tropa. E então a chamada à tropa era pela residência, pelo local de nascença, pela freguesia, naturalidade, normalmente. freguesia. E então para eu ir com os meninos, com os meus amigos lá do sítio, registaram-me em Ai, não Oliveira. queriam que o menino Joãozinho fosse sozinho para a tropa? Não queria que o menino Joãozinho fosse sozinho para a tropa. E assim saiu o edital da junta de freguesia, Sim, não é? sim, não chegou a sair porque depois na minha altura já eu pedi adiamento porque andava na faculdade e há uma altura que dizem que já não é obrigatório ir à tropa. E eu já nunca mais lá fui, nem fui entregar, era preciso entregar um papel a dizer que aceitava, não sei chamar. Já não foi necessário no teu caso. Nem fui lá entregar isso, Pois qualquer dia posso ser chamado. Ainda lá fui um dia. Sim. Eu ainda lá fui um dia, eu fiz um dia a mais de tropa do que tu, agora pensa. Estás a Não ver é? a tua sorte? Tal como... Tens farda? Não. Chegaste a ter farda? Eles mandaram-me logo embora, puseram-me logo a andar. Não quiseram nada comigo, mal lá cheguei. Tu por acaso estavas a dizer uma coisa quando estávamos a começar, que é giro, que é, a propósito de estarmos no navio e estarmos no Douro, que tem a ver também com esta circunstância do professor Agostinho da Silva ter... Sim, É. porque o professor Agostinho da Silva, por acaso, também nasceu ali um bocadinho à Era uma coisa que eu não sabia, eu sempre o associei A Barca à d'Alva? Barca d'Alva. Sim. Não é? Não, mas o professor Agostinho, ele tem uma coisa que é, ele nasceu, penso, passado 1 mês e meio da sua vida, o pai era chefe de estação de caminho de ferro, e então foi colocado em Barca d'Alva.
e ele foi para a Barca d'Alva. E depois, com aquelas explicações sebastiânicas do professor Agostinho da Silva, ele diz que... Provavelmente a dizer que ninguém escolhe onde nasce, mas pode escolher onde ser feliz, uma coisa do género. Não, tinha a ver com o posicionamento dos astros. Às vezes os astros não estão bem alinhados com a vontade das pessoas onde nascem. Uma coisa assim parecida com isso. E então ele nasceu em Barca... Ele dizia que tinha nascido em Barca d'Alva, que a partir de Barca d'Alva é que tem as suas memórias todas. E é normal. Um bebé com 1 mês e meio sair do Porto para Barca d'Alva, acredito que não tivesse grandes memórias do Porto, da meninice dele. Assim, quando fui a Barca d'Alva, eu lembro de ter feito uma viagem de moto interessantíssima, que foi junto à fronteira com a Espanha. Ou seja, sei onde é que almocei no primeiro dia de viagem, que foi em Morador. Já não sei muito bem onde é que comecei, mas sei que parei em Morador para almoçar, que se come uma carninha muito boa, e depois vim por ali abaixo. Tive que ir à Barca d'Alva para tirar uma fotografia ao lado Da estátua, do busto do professor Agostinho da Silva, e tinha lá os barcos do Douro Azul, assim, lá estacionados. Vão lá sempre, vão sempre lá parar para que depois os passageiros possam fazer uma visita depois à Espanha a partir dali e fazer uma série de coisas. Como é que te surge esta primeira paixão pelo automobilismo e depois como é que tu te metes nisto? Porque da paixão ao meter-te nestas aventuras vai um passo muito grande. Sim, Eu sempre fui apaixonado pela modalidade, mas sempre tive juízo, portanto... Eu também tenho juízo. Há uma coisa que só a malta com juízo é que depois chega lá, não é? Eu sempre gostei muito de automóveis e de corridas, desde miúdo. Eu vi o primeiro Rally de Portugal, ao vivo, tinha 6 anos. 6 anos, ainda me lembro. Eu andava no colégio, o colégio era dos meus tios, o meu tio era o meu professor da primeira classe, da terceira e quarta classe, e uma sexta-feira à tarde estava o Rally de Portugal e eu a chorar porque o meu pai tinha de ver o Rally, não sei o quê, e então numa sexta-feira à tarde o meu tio deu folga aos alunos, todos, e levou-me menos a mim, e nós fomos ver o Rally. Eu lembro de ter ido ao Troço de Covelo de Paiva, que é perto de Viseu, numa passagem de terra para asfalto, e em que fomos lá ver aquilo, e eu a comer o lanchinho daquele dia da escola, estava lá a ver os carros e a comer esse lanchinho. Que é uma coisa que eu já fiz com o meu filho. O meu filho tem agora 4 anos e meio, e desde os 2 anos... Sim, tu paraste o automobilismo provavelmente na pandemia, mas fizeste um filho e... Não, nem isso. Eu não parei o automobilismo na pandemia, não parou, ele continuou. Não, mas eu com o meu filho, eu não o incuto nada, ele gosta muito de carro, só fala de corridas, para ele tudo é uma corrida. Ir da sala para a cozinha é uma corrida, não sei o que, tem que ser uma corrida, vai vum, 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 o tempo todo. E eu deveria ser mais ou menos assim, do que me recordo, deveria ser mais ou menos assim. E sempre fui um apaixonado por corridas, sempre vi muitas corridas, quer ao vivo, quer na televisão. Desde que conduzi a primeira vez, o carro da minha mãe tinha 9 anos, uma coisa assim. Por isso sempre estive ali, sempre depois os meus amigos tinham karts, eu sempre conduzi, e a parte da minha emancipação em relação aos meus pais também é isso. Eu, quando faço 18 anos, a primeira coisa que faço é ir às finanças, coletar-me como piloto, ou seja, já tinha um recibos verdes, assim, já posso pedir patrocínios para começar a correr. Pois, porque a paixão está bem, mas tu dedicas-te a isso já relativamente tarde para quem quer iniciar na modalidade, não é? Sim, tarde, sim. E o percurso que eu escolhi foi tentar ter alguma formação base igual à dos outros, ou seja, eu, apesar de ter começado tarde, quis começar nos karts. Ainda tive ali uns anos nos karts, 3 anos, creio, mas 3 anos em que fui campeão nacional universitário, porque na altura existia esse campeonato, fiz o apuramento para mas aquilo era entre universitários, a malta ia para a pista com os copos, tu ias ali certinho, preparado para ganhar, não é? Era fácil. Porque os karts que eles estavam habituados eram os carrinhos de choque da queima das fitas, percebes? Que a malta lá com a capa do traje, sim, era normal. Sim, portanto, sim, era isso. Foi daí que veio o teu... Mas esse ano, por acaso, correu, isto foi em 2003, eu ganhei esse campeonato em 2003, e depois a Sport TV fez uma corrida dos campeões e convidaram-me,
Eu acho que estava lá para fazer número. E a coisa correu mal, que eu depois ganhei aquilo também. Ganhaste também esse? Sim, ganhei nesse ano, ganhei Mas, a Corrida dos Campeões da Sport TV. E era, dos campeões da Sport. Eu pensei que era dos campeões universitários, que tu Não, ias não, apanhar gajos ainda piores Ainda pior do depois, que eu, estás a não. ver? Não, foi mesmo dos campeões da Sport TV. Isso é espetacular. Agora, leva-te para sítios pouco comuns, para quem não é um piloto oficial de uma grande marca ou de uma coisa qualquer, que é tu vais parar à África do Sul Sim. a fazer provas de rally. Velocidade. Sim, sim, foi velocidade. O rally foi todo terreno, fora de Portugal, corri em Marrocos, no Panáfrica e tudo mais. Ou seja, eu tentei ter sempre duas coisas na minha vida. E daí de eu gostar de muitas coisas, o início da nossa conversa, tentei fazer o máximo ou ter o máximo de experiências possíveis dentro das modalidades do desporto motorizado. Porque sempre, quando ganhei na montanha, fiquei em segundo lugar na Taça Nacional de Montanha, no ano seguinte já não competi em montanha, porque já tinha atingido o que queria, ou seja, tive a experiência, competi, o resultado foi bom porque deu para mostrar aos meus patrocinadores que fizeram uma boa aposta naquilo e deu para ser na comunicação social, tudo mais, essas coisas que interessam para os patrocinadores. E no ano a seguir estava a fazer velocidade. E quando estava a fazer velocidade, depois ganhei com o Tozé e na estreia de uma equipa que era a Vetra, ganhamos o troféu com o Alfa Romeo. No ano a seguir já estava a fazer outra coisa. Ou seja, eu fui sempre muito de, ok, temos um objetivo, cumprimos o objetivo, partimos para o outro. E isso levou-me a, num curto espaço de tempo, e tendo em conta o orçamento que eu tinha, que eram orçamentos limitados, ou seja, eu sempre angariei patrocinadores para as minhas corridas, por uma questão de necessidade, e sempre tive esse limite, ou seja, quanto é que eu consigo angariar por ano, onde é que eu posso competir. A partir do momento que eu atinjo um objetivo, e esse objetivo é um objetivo desportivo, um objetivo mediático, eu passo para outra modalidade. Ou seja, tu és completamente focado e tens uma estratégia muito bem delineada para isso. E depois, por outro lado, tens esta coisa muito dispersa de eu gosto de tudo e penso de... Sim, eu gostar de tudo ok, em Portugal temos 4 circuitos, atualmente, sim, 4, se contarmos com Vila Real, depois os anos da Boa Vista, 4, 5 circuitos temos em Portugal. Eu já competi neles todos, se me puser assim, queres ir fazer uma prova a Espanha, num circuito que eu nunca andei? Quero, prefiro ir lá do que estar a repetir aqui, porque vamos descobrir realidades completamente diferentes. Vamos descobrir pilotos diferentes, pistas diferentes, formas de estar na competição completamente distintas. E eu consigo ver isso, quando corri cá em Portugal, sei como é que as pessoas pensam aqui, como é que as pessoas pensam em Espanha, como é que as pessoas pensam na Alemanha, como é que as pessoas pensam na África do Sul, como é que as pessoas pensam no Golfo Pérsico. Ou seja, são tudo abordagens distintas ao mundo das corridas. E nós estamos a conhecer uma realidade esportiva, mas também estamos a conhecer uma realidade das pessoas que lá vivem, porque quem chega às corridas não chega lá piloto. Tem toda uma história por trás e isso é que também os forma enquanto piloto. Isso é um aspecto de multiculturalidade muito interessante, porque é quase fazer o processo de forma inversa, que é tu ires a uma série de países e de comunidades e perceberes exatamente como é que elas coabitam, até do ponto de vista profissional e competitivo. Sim. Que é isso que tu fizeste, porque hoje as organizações têm este desafio de trazerem para cá uma série de culturas e de pessoas de países que tradicionalmente não teríamos até cá a trabalhar e agora necessitamos disso e, portanto, isso é muito importante. O que é que tu aprendeste para a tua vida profissional dessas experiências? O respeito. Tem que haver respeito entre toda a gente. Porque se nós temos formas diferentes de encarar a nossa vida, e essas formas diferentes nós temos que encarar a nossa vida vêm com aquilo que é o nosso meio, onde fomos criados, muito mais do que a nossa genética, não é? Tem a ver com o meio onde nós fomos criados. Se nós lidamos com pessoas que têm origens diferentes, têm meios diferentes, e muitas vezes têm genéticas diferentes, o que tem que haver a base é o respeito. E se todos olharem para o outro e se conseguirem respeitar, apesar das diferenças, eu acho que é o caminho a seguir. E eu que não sou nacionalista, apesar de ter as cores da bandeira de Portugal no meu capacete, eu que não sou nacionalista, nem coisa que eu valho, acho que a grande herança dos portugueses é mesmo essa, porque nós quando vamos
há 500 anos, ou há mais de 500 anos, quando saímos daqui dali da Ribeira para ir para a Flandres com as feitorias. O que existia era mesmo essa vontade de conhecimento e de respeitar os outros. E nós só conseguimos dar-nos bem com os outros se houver esse relacionamento, se houver essa, Eu gosto muito dessa ideia essa base. Ou seja, do respeito como valor absoluto. Acho que e por isso, à custa das corridas, eu tenho amigos no mundo inteiro, uns que são muçulmanos, outros que são hindus, outros que são como eu, que não são coisa nenhuma, outros que são católicos, uns que batem com a cabeça e que não comem carne de porco, ou só comem carne de porco se não tiver ninguém a ver, e bebem álcool em canecas para não se perceber qual é o conteúdo. Coisas dessas, porque é assim, mas é a realidade do mundo e é a riqueza do mundo ao mesmo tempo, porque se não for isso, se nós vivemos em sistemas fechados, eu acho que não evoluímos. Quantas vezes é que foste o ano passado à África do Sul? Num ano fui 7 vezes. 7 vezes? Sim, Para fazer provas, especificamente. especialmente para fazer provas. E no meio dessas 7 vezes fui à África do Sul, ainda fui à China e à Turquia. Também fazer. Não, à China foi fazer Não, foi uma viagem de âmbito empresarial e político. À Turquia fui fazer turismo. Mas num ano foi isso que fiz. Tem muitas milhas aéreas se as companhias me aceitarem aquilo. Pois uma pessoa vai marcar voos, não é, nas companhias aéreas, e pagar com milhas. E os voos desaparecem. Desaparecem, deixam de existir. Deixam de existir. Parece que, olha, foi-se. Joiu-se. Sim, mas foi lá. Isso há várias companhias onde o tipo de pontos que te dão desaparece assim que tu os queres usar. Não sei, não vou fazer publicidade negativa a nenhuma companhia. Isso há concreto. Olha uma coisa, porque é que este capacete dá sorte? Porque tu já foste para provas em que não levaste este capacete e a cena não corre bem, não é? Sim, este capacete tem uma história. Aliás, todos os capacetes têm uma história. Eu sempre utilizei as cores de Portugal, o vermelho e o verde, nesta posição, e o fundo, ou seja, toda esta parte em azul escuro, porque é a cor da liberdade. Ou seja, se nós formos Azul escuro, exceto este. Sim, exceto este. Exceto este, porque quando eu soube que ia ser pai, quando eu soube qual era o sexo do meu filho, apesar disto ser uma coisa um bocado sexista, o azul clarinho ser para os meninos, o cor-de-rosa para as meninas, apesar disso, e me poderem-me chamar várias coisas de eu ter feito isto, não é? Ou pode acontecer que goste só da cor, também pode acontecer. Sim, mas está giro, eu gosto da cor também, também gosto da cor, mas então eu pintei este capacete, na altura sabia mais ou menos quando é que o meu filho ia nascer, era num fim de semana de corridas, ele devia nascer um domingo, então eu estreiei este capacete no dia... Posso pegar nele? Força, está à vontade. Eu ia estrear esse capacete nesse fim de semana que ele ia nascer, ele esperou pela segunda-feira para nascer, e eu estreiei esse capacete. Ele é azul bebê, porque tenho... foi em honra do meu filho ter nascido, o João Nicolau, tenho o nome dele e a data de nascimento. João Nicolau, a ver se dá para ver aqui assim. Sim, e esse capacete é um capacete ralis. Mas, no ano passado, quando começou o campeonato na África do Sul, ele levei o capacete, outro capacete que não era esse, e desisti nas 2 primeiras provas. E quando eu estava para ir para a terceira prova, que foi em Port Elizabeth, a ponta mais a sul da África do Sul, porque é para o lado do Índico, não é para o lado do Atlântico, aí é a Cape Town. Quando fui lá, o João Nicolau disse-me assim, pai, leva o meu capacete. E ele levei os capacetes, não é indicado para o tipo de carro que eu ia conduzir, mas dava, cumpria as normas todas de segurança, não era por aí. Levei o capacete e ganhamos a corrida. E então depois, a partir daí, nunca mais quis deixar de levar o capacete. Como é que tu vais fazer agora para... Eu era para trazer para este programa já esse capacete, houve aqui um ligeiro atraso. O próximo, o João Nicolau pintou, ou seja, nesta parte que está aqui de trás, é uma pintura dele. Uma pintura do teu filho? Sim, ele pegou no capacete e pintou com guache. E depois o Tosé Ferreira, que é quem pinta os capacetes, vai fazer o resto da pintura por cima do que ele fez. Vai ser uma pintura a 4 mãos. E por isso vai ser... Olha, mas deve ter sido uma loucura para o teu filho, pá, perceber que o pai ganhou porque usou o capacete, não é porque tem mãozinhas e porque é por causa do capacete. Por causa do capacete, é por causa de ser pai dele. É por causa de ser pai dele. Que ainda tem outro... Sim, ainda tem esse ponto de vista. Mas... E no dia em que estamos a gravar, hoje, faz precisamente um ano que
provavelmente que eu para com- esta hora o que estavas a Sim. comprar Sim, é para aquela cama, está aqui. essa gravura. Sim, eu comprei esta gravura em Joanesburgo, numa parte sul de Joanesburgo, que hoje em dia não é muito recomendável, sabe-se lá porquê, não é? Os downtowns, eu nunca tive problemas de insegurança em lado nenhum do mundo, só fui assaltado uma vez e fui aqui, nesta cidade. Meu amigo, então tu não achas que pões-te a andar e depois querias ser bem recebido? Sim, não é? Pois é, Para assaltar pois é. é quem também não reconhece as coisas. Pois é, mas- O gajo vai lá viver para as propriedades, para Oliveira das Meias e não sei o que. E depois volta, e depois volta, Chega e aqui depois- e queria ser bem recebido. Eu acho muito bem. Mas foi a um sítio lá de Joanesburgo que é um local onde existiam fábricas antigamente, onde existiam algumas casas de má vida, e então eles reabilitaram aquilo para uma zona artística, onde tem vários centros de arte, várias galerias e tudo mais. E eu comprei lá esta pintura, que é de um elefante, que curiosamente, houve um dia que, a primeira viagem que fiz à África do Sul, ia com um dia a mais, então aproveitei esse dia para fazer um safari. E fui a um parque natural, onde supostamente havia 240 elefantes. E eu vi leões, leopardos ao meio-dia, que é uma coisa raríssima. Vi búfalo branco, búfalo preto, girafas, hienas, Exceto elefantes. zebras. Não vi nenhum elefante. O único dos... vi o búfalo, que também naquele parque não era normal, apareceu o búfalo, vi o búfalo. O único que estava lá, que existia em grande quantidade, era o elefante, não vi nenhum. Por isso o elefante é uma coisa rara de encontrar em África, pelos vistos. Mas faz hoje exatamente um ano que eu comprei aquilo. Há uma coisa giríssima nessa viagem, porque eu contratei um guia. As primeiras 2 vezes que eu fui à África do Sul, para estas viagens mais culturais, para meio-dia, que tinha uma coisa assim, contratava um guia por questões de segurança e para ir mais rápido aos sítios. Depois arrisquei sozinho, nunca tive problemas. Felizmente, não quer dizer que não possa vir a ter, mas até agora nunca tive problemas. Mas então, estávamos no guia, e estávamos lá na zona artística, tinha assim um prédio, que em baixo no prédio, assim, pai, com esta altura, assim, do chão, para esta altura, tinha uma coisinha gravada na pedra, que foi alguém lá com um cinzel, percebi perfeitamente que alguém tinha ido lá com um cinzel, e em que tinha feito lá uma gravura na pedra, tirou o reboco do prédio para fazer uma gravura. E ele disse lá o nome do artista, e disse, olha, nós em Portugal temos um tipo que faz este tipo de conceito, mas em grande dimensão, chama-se Vils. Tu conheces? Eu? Não, nunca ouvi falar. Andamos 100 metros, viramos assim à esquerda e toda a lateral de um prédio era do Vils. Era do Vils. E via-se assim, olha, aquele que está ali é português, era o que eu te falava há pouco, chama-se Vils. E é daquelas coisas que uma pessoa sente assim, aquele orgulhozinho. Sentimos certeza absoluta. Isso, Mas na África do Sul é normal isso acontecer, porque a maior comunidade portuguesa, a maior comunidade estrangeira na África do Sul é portuguesa. Eu conheci imensos portugueses, não falam português, mas identificam-se como portugueses, andam com a bandeirinha de Portugal no carro, têm nomes portugueses, ao domingo comem bacalhau, comem cozido. Eu fui lá aos restaurantes portugueses, malta impecável, e que traz Portugal no coração. E muitos deles Isso é muito giro. nunca vieram cá, nem os pais vieram cá, mas eles identificam-se como sendo portugueses. Tu vais parar lá e nem é diretamente no que diz respeito ao automobilismo. Tu vais porque em Moçambique tinhas alguém conhecido que depois... Sim, eu trabalhei 10 anos numa agência de comunicação e fui responsável pelo escritório de Maputo. E durante 3 anos ia lá com alguma frequência. E fiquei a conhecer empresários lá, aliás. A história é giríssima, não é eu fiquei a conhecer empresários lá. Eu quando ia lá para abrir a empresa e tinha voo numa segunda-feira. Isto 2011, pá, aí, uma coisa assim. Então, no domingo à noite, tinha voo de segunda-feira, tipo 6 da manhã, domingo à noite, eu já tinha a mala toda feita, tudo pronto, e há um tipo que me pede amizade no Facebook e está com um fato de corridas vestido. Eu não o conhecia de lá nenhum, chamava-se Bruno Campos, está com um fato de corridas vestido, deve ser alguém que eu conheço, aceitei. E quando aceito, reparo que ele tinha o local dele, onde é que se encontrava, em Maputo. Eu mandei uma mensagem lá, estás em Maputo? É que eu vou para aí para amanhã. Ele, estou em Maputo, sei que eu sou de cá de Moçambique, moro cá, se vens para cá amanhã, traz
traz o teu fato e o capacete e no fim de semana faz uma corrida connosco. E assim foi. Eu fui abrir uma empresa para Moçambique de fato e de capacete. Quando cheguei lá, logo no dia seguinte, eu cheguei uma segunda-feira, da terça-feira eu fui almoçar com ele. Ele era um empresário, é um empresário de sucesso em Maputo, por isso fomos a um restaurante muito bom. Toda a malta que estava lá, ele apresentou-me, por isso a primeira minha dificuldade, que era chegar a Maputo e conhecer quem podia ser os meus interlocutores, resolveu-se logo ali e eu no fim de semana ainda fui fazer uma corrida de kart, né, em Maputo e pronto, por isso veio daí. Passado, lá está, isto foi em 2011, 2012, em 2023 o Bruno mandou-me um cartaz das 9 horas de Kyalami. As 9 horas de Kyalami é a prova mais importante no continente africano, no que respeita à velocidade. Foi ganha por todos os campeões do mundo de Fórmula 1 nos anos 60, 70, foram lá, os vencedores de 24 horas de Le Mans, e estão agora a tentar colocar novamente nesse patamar. Ele ia correr a KLM, corre ele e o Marcos Rodrigues na equipa. Como eram 9 horas de prova, precisavam de mais um piloto, então convidaram-me a ir lá correr com eles. E eu fui. Desportivamente não correu muito bem, mas muito bem o resultado, mas a equipa evoluiu muito ao longo do fim de semana e depois convidaram-me a fazer todo o campeonato de 2024. E é assim que eu vou parar. É assim que eu vou parar à África do Sul. Daí eu ter dito que num ano fui lá 7 vezes, porque fui meados de dezembro de 23 e a última prova depois do campeonato de 24 no último fim de semana de dezembro de 24. Por isso, num espaço de um ano eu fui lá 7 vezes. Isso é espetacular. Sim, e adorei. E tu, tal como eu, gostas de ler. Porquê este livro? Antes de chegarmos a esse livro, que é do Héctor Abad, eu gosto de ler porque desde miúdo fui incutido a ler. Havia em Oliveira das Mães, não sei se recordas, na zona onde é agora a Zona Pedonal, antigamente era a Estrada Nacional número 1, Sim. Uma livraria que era o Hilário. E eu tinha conta aberta no Hilário. Eu podia ir ao Hilário, durante a minha meninice, durante a minha juventude. E se quisesse um livro? Eu ia ao Hilário, podia escolher o que quisesse, levava para casa e a minha mãe passava lá no final do mês a pagar a conta. E tinha, o círculo de leitores funcionava da mesma forma, por isso sempre os meus pais, com todos os leitores é a Amazon da nossa infância. É verdade, mas os meus pais, sendo ambos funcionários públicos, ou seja, eu sou um produto de classe média, com todas as facilidades ou dificuldades, conforme o ponto de vista que existiam, eu sempre tive acesso a livros, a atividades culturais, sempre tive essa sorte. Este livro, eu estou a lê-lo agora, é do Héctor Abad. O Héctor Abad é um escritor colombiano e está a contar a relação com o pai dele. Tem uma coisa interessantíssima no início do livro. Para quem não percebeu há pouco, eu não sou uma pessoa de fé. Eu acredito que toda a gente pode ser livre de pensar o que quiser. Por isso não sou uma pessoa de fé. E nesta relação do Héctor Abad com o pai dele há uma história interessantíssima, porque o Abad é o quinto filho de um casal, em que os 4 primeiros são 4 meninas. Ele morava em casa com o pai, a mãe, as 4 irmãs, todas as empregadas possíveis e imaginárias que tinham, mais uma tia que era freira. Então ele, com 3, 4 anos, tinha que rezar todos os dias, não é? E rezava o terço, o Ave Maria, o Pai Nosso, o que fosse. E a tia que era freira dizia-lhe uma coisa, que era: tu vais para o céu, mas o teu pai não, que o teu pai não vai à missa nem reza. E ele diz uma coisa muito, muito linda, que é: então eu vou parar de rezar, porque eu não me quero separar do meu pai. E se meu pai não vai para o céu, eu também não quero ir. E esta relação é uma coisa interessantíssima. O pai dele, pelo que se dá a ver, era professor universitário, era médico, era professor universitário. Para alguns era um perigoso comunista. E para os comunistas ninguém sabia o que é que ele era ao certo, porque ele não era comunista. Não é? O que o senhor gostava era de pessoas e porventura poder influenciar as outras pessoas pelo exemplo dele e fazer o bem para influenciar essas pessoas. Ou seja, é uma história lindíssima. Não te sentes às vezes numa zona um bocadinho cinzenta? Porque tu és um apaixonado por política, eu também sou, mas depois estás numa área completamente distinta, não é? Portanto, eu sou um apaixonado por política e sou comediante e outras coisas. A determinada altura dizia-me: se
se tu gostas de política, tu não devias estar a fazer comédia. Não te acontece aquela coisa de estar a dizer, se tu estás com isso e trabalhas com marcas e trabalhas Sim. com uma série de coisas e tens patrocinadores e andas a representar marcas, tu não te devias meter em políticas. Não te vêm com Sim, isso. sim, já ouvi várias coisas dessas, não tanto por quem está na política, não tanto pelos meus patrocinadores. Muito mais por outras pessoas que eu acho que muitas vezes se autocensuram. Que é um problema que nós temos na nossa comunidade ou sociedade, que eu acho que vem muito ainda de 48 anos de ditadura, é que as pessoas autocensuram-se. As pessoas não dizem aquilo que pensam. Tem uma coisa que é o respeitinho. E o respeitinho é quando não há respeito nenhum. As pessoas só não vão dizer uma coisa porque acham que se eu disser isto, o senhor padre pode não gostar, ou o médico, ou o juiz pode não gostar. Eu acho que isso aí é uma total ausência de liberdade. E outra coisa que eu acredito, e tenho pena de não haver mais esportistas, é entrar no mundo da política. Porque quando nós temos uma carreira profissional, quer seja no desporto, quer seja na medicina, quer seja na advocacia, quer seja como calceteiro ou como marinheiro aqui num barco da Douro Azul. Se as pessoas tiverem, através da sua carreira profissional, tiverem um mediatismo, devem usar esse mediatismo para fazer coisas em prol da sociedade, em prol da sua comunidade. Eu acho a política das coisas mais nobres que pode haver, porque é a preocupação com o bem-estar dos outros. Não é? Nós sabemos que muitas vezes as pessoas olham para a política com uma coisa que eu acho muito, são todos iguais, se aparece um carro de corrupção, todos os outros, um exemplo que eu dou, e estavas ligado às juntas de freguesia. Nós temos em Portugal 3.400 freguesias, penso eu, assim uma coisa, atualmente. Se pensarmos que eram 10 pessoas que está em média, em cada junta de freguesia, temos 34 mil corruptos em Portugal. Eu acho pode haver casos, e se houver, acho bem que as pessoas sejam julgadas e que se prove que são Paguem o culpados preço? e que paguem o preço à sociedade. Agora, não somos todos iguais, porque acho que a política é uma coisa lindíssima. E utilizar esse mediatismo para tentar fazer algo pelas pessoas, pelo bem comum, porque senão uma pessoa é mediática para quê? Para se olhar ao espelho e pensar com uma arranha-amada da Branca de Neve, não é? Espelho meu, não, isso aí não interessa. Interessa uma pessoa usar isto pelo bem comum, pelas outras pessoas que não são mediáticas, que muitas vezes a voz deles não é ouvida, mas que tem que ser representada. Eu concordo totalmente com o que estás a dizer. Olha lá, Mas já agora vou-te contar uma história gira, que vem disso, da política. Nós estamos a viver os 50 anos de 25 de Abril, ou seja, há imensas atividades. Eu tinha 12 anos quando foram os 20 anos de 25 de Abril. Sim. E também existiam imensas coisas a acontecer em Portugal, exposições, livros, música, sobre os 20 anos de 25 de Abril. E eu, com 12 anos, lembro de ter pedido duas coisas aos meus pais do Círculo dos Leitores. Um foi um disco do Zeca Afonso, que era as músicas do Zeca cantadas por 20 bandas da atualidade. Então havia os Mão Morta, os Resistência, Sim. os Madre Deus a cantarem Zeca Afonso, que acho que era uma coisa fantástica. E outra, porque eu gosto muito de cartoons, gosto muito dessa piada, desse lado mais satírico, foi um livro que era os 20 anos do António, do cartunista, um homem ligado ao PC, que vem do Expresso, mas que mantém uma grande, apesar de ser uma pessoa ligada ao PC, mantém uma grande distância sobre aquilo que está a desenhar. E eu lembro, aos 12 anos, em minha casa sempre se falou de política, desde que eu me lembro sempre se falou de política, sempre tive pessoas, meu tio-avô ligado à fundação do PSD, outros tios meus ligados ao PS e tudo mais, por isso sempre houve ali um debate de ideias interessantes e sempre se falou de política, mas lembro que aos 12 anos ter pedido aos meus pais para me comprarem um livro de cartoons para compreender esse lado da política através do desenho, Eu tenho uma banda desenhada que era o meu pai que tinha, que era giríssimo, que era um livro chamado Ianito. Ela é estático. Que há uma coisa interessante. Eu hoje, quando ouço pessoas a falarem com, como é que se diz, linguagem linguagem em que as pessoas perdem o género, há um nome técnico. Não binária? Não é linguagem não binária, mas é uma coisa assim parecida.
linguagem integracionista, assim uma coisa. Eu lembro sempre do Ian estático, porque o Ianes também não dizia o ou a, tinha sempre um E no final, por isso, sim. Ai, tu vais buscar isso. Não, eu achava aquilo giríssimo, pá. Não percebia nada, que eu era um puto, portanto eu não compreendia a mensagem política por trás daquilo. Há uma mensagem Anos política mais aí. tarde, quando li aquilo, pá, já pá, há 10 anos, portanto, tinha uns 15, 18, para aí há 10 anos, quando pego naquilo e leio aquilo, e eu achei aquilo maravilhoso. Eu antes achava a piada pela piada, estás a ver? Mas não compreendia, não tinha capacidade de compreensão do que estava por trás daquilo. Há um cartoon do General Ianes, que por acaso não é do Ian Estático, é do António, que tem o Ianes com um pensamento, um balão de pensamento, e diz assim, veto, logo existe. Veto, logo existe. Sim, por isso é eu uma vez mandei fazer uma t-shirt minha a dizer atrás, penso logo exausto. Portanto, ia dar. Fala-me lá daquilo que eu estou curioso com aquilo, pá. O quê? Ali os tiquezinhos do... Isto aqui foi há um ano eu estava na África do Sul, onde comprei isto, exatamente há um ano, e faz depois da manhã faz um ano que eu fui para a China. E isto aqui são os pauzinhos para comer, não é para sushi, é na China. Uma das coisas que eu adoro nas viagens é a parte gastronómica. A mim, quando falo em movimentos culturais, eu vou logo, e onde é que está a comidinha, não é? Porque a parte gastronómica diz-nos, se formos àquela coisa, o que é gourmet, não é? Gourmet é nós termos os alimentos daquela região, com o processo normal de sementeiro ou de planta, não interessa, colhidos na altura própria e... se tu já tens uma teoria muito elaborada. O meu avô tinha uma teoria relativa ao vinho. Sim. Eu falava-lhe de vinho e tal, não sei o quê, ele pegava nos óculos, assim, olhava para mim e dizia, olha rapaz, vinho bom é aquele que me sabe bem. Isso é verdade. E depois pronto. Portanto, Isso é verdade, eu concordo com isso a 100%. A questão é, se nós conhecermos a parte gastronómica, vamos compreender também o que está por trás. Vamos compreender a natureza. Não é? Se eu chegar aqui à Ribeira e comer umas tripas, eu vou saber porque é que se comem tripas aqui. E vou à Revolução Francesa. Ou se comer umas marmotinhas fritas, não é? A pescadinha de rabo na boca, nós sabemos que é o que dá aqui. Nós aqui estamos a comer uma açorda de cação, que eu gosto muito, mas se calhar não estamos num sítio certo para comer uma açorda de cação. E essa parte, essa parte gastronómica... E é interessante o que tem valor numa determinada zona e que noutra não tem. Eu vi há uns anos, eu gostava de gurás, de comer gurás, e há uma zona do país onde usam o gurás como isco para pescar outro peixe, quer dizer. Portanto, aquilo que é ouro aqui, estás a perceber, é isco. É isco. E os ouriços, que é agora a última Coca-Cola do deserto, em Cascais, a malta que está lá a apanhar, roubá-los à linha, usa os ouriços como isco. Que eu já perguntei, então, mas quanto é que custa um quilo de roubá-los, quanto é que custa um quilo de ouriços? Não é melhor? Está bem, mas eu não apanhava um roubá-lo desta natureza se não fosse por isso. Mas é isso, eu disse, então, mas qual é o gozo de apanhar ouriço? Eu realmente... Realmente o ouriço é chegar lá e não se tem cuidado para não se picar, de resto não tem nenhuma técnica especial para apanhar ouriço. O que falta fazer? Tanta coisa. Sim, mas há alguma coisa que te diz assim, e eu hei de mesmo ter que fazer isto um dia. Do ponto de vista desportivo ou do ponto do ponto de vista pessoal, do que tu entenderes. Eu tento... Há coisas sempre que sei que na minha vida ainda vou querer, um dia vou mesmo querer fazer aquilo, ou ter aquilo, ou desenvolver este projeto, ou fazer esta coisa. Há uma coisa que eu adoro. Nós estamos na fase de trabalhar e ganhar dinheiro, amigo, percebes? Que é aquela coisa que é até... já estamos nos entas, eu acho que não estou a trabalhar e a ganhar dinheiro, eu estou a trabalhar para pagar contas. Não é ganhar dinheiro, ou seja, acho que não estou nessa fase, ou pelo menos eu não sei fazer essa... Porque investes de outra forma, estás a ser agora... Mas há uma coisa que aqui é muito o plano pessoal com o plano desportivo. Eu adoro o deserto, já tive no Saara, quer do lado de Marrocos, quer do lado do Egito, já tive
Já estive na zona dos Emirados, cheguei a morar lá, por isso nos desertos de lá, no deserto australiano. Há uma coisa lindíssima, e quando digo que aquilo é um deserto, as pessoas às vezes riem-se um bocadinho, por isso se estiverem em casa e se tiverem vontade de rir não há problema, já estou habituado. Toda a parte do interior de Espanha, que é conhecido como o Mar Andaluz, aquilo é um deserto. Nós temos zonas a 1000 metros de altitude que temos salares, ou seja, temos salinas ali, ou seja, andou lá o mar e o mar baixo, e temos toda a zona central de Espanha, que é uma coisa, e parte sul de Itália também, com os filmes de Sergio Leone, os westerns, é muito filmado por essas bandas, está aquele ar desértico. Para mim ir ao deserto é uma coisa fantástica. É o teu lugar. Não sei se é o meu lugar, porque lá está, eu tenho vários lugares, mas uma das coisas que eu adoro é, eu quando chego à África eu sinto-me em casa. África continente, nas ilhas, nem tanto. África continente, dos países onde eu estive da África, é aterrar e dizer, eu sinto-me em casa. E olhar à volta, e dizem que a nossa visão vem até 20 km. E é ver isso tudo como espaço aberto, como uma planície, é quase como olhar para uma folha em branco. Uma pessoa dali pode fazer o que quiser. Por isso essa questão da imensidão do espaço, para mim é algo que me cativa. Juntando isso ao lado esportivo, eu ainda tenho a esperança de poder voltar um dia a fazer todo terreno e a ir aos desertos. Quando fiz o Pan-África foram 6 dias no meio do deserto. Quando fui fazer o CrossFit Beach Challenge foram 10 dias de cada vez. Ou seja, voltar a esse tipo de imensidão é uma coisa que nos faz reconectar, que é uma coisa interessantíssima. E eu trouxe um livro, estava a dizer que tinha várias histórias até chegar ao livro. Eu gosto muito de viagens, mas as primeiras viagens começam na leitura. Uma pessoa, quando está a ler, está a viajar pelos olhos de outra pessoa, ou seja, mas está a fazer uma viagem. E pode ser uma viagem física ou pode ser uma viagem espiritual. Se nós lermos literatura de viagem, nós ficamos a conhecer lugares, mas ficamos a conhecer a visão de uma pessoa sobre aquela experiência. Muito mais do que isso. Sim. Não é? Os ingleses, há um grande livro da literatura mundial, que é o Ulisses, do James Joyce, é uma viagem de um dia. É um livro assim, não é? Não estou a pensar que é um livrinho assim, não. É um livro assim, é um calhamaço, que é um dia de viagem. Mas aquilo dá-nos toda a visão do tempo e do espaço do viajante ali. A leitura tem uma coisa maravilhosa que é, enquanto que se nós formos ver um filme e estivermos todos a ver o filme, estamos todos a começar a vê-lo da mesma forma, ao mesmo tempo, e a terminarmos de o ver ao mesmo tempo e da mesma forma, a leitura dá. Ninguém lê o mesmo livro da mesma maneira, percebes? Nos filmes também, mas é mais difícil, porque a literatura tem camadas pouco substantivas que nos deixam imaginar o que nós quisermos. Uma coisa que eu costumo perguntar até muitas vezes sobre isso aos meus alunos, pergunto se eles leram os Maias, não é? Todos leram os Maias, é obrigatório em Portugal. Como é que vocês imaginam o Carlos da Maia? É? Então as meninas dizem lá, então o Carlos da Maia é um tipo alto, magrinho. O Ricardo Araújo Pereira fez bem essa sim, cena sim. No resumo dos Maias. Sim, mas é um tipo alto, magrinho, bem assim, porque é alto e magrinho, que é como elas imaginam. Hoje em dia é um tipo bem da vida, não é? O príncipe do reino, o príncipe da burguesia do rei, o Lord Farquaad. Mais rico, com mais bom gosto, mais tudo, tem que ser alto e magrinho. Se calhar no final do século XIX os tipos com essa posição social eram todos gordinhos porque tinham dinheiro para comer e passavam, eram uns alarmes e o que era bem na altura era serem gordinhos. Mas isso aí é um pequeno exemplo daquilo que nós podemos imaginar quando estamos na literatura. E que muitas vezes estava-me a perguntar o que é que eu queria fazer, por isso eu estava a dizer que ia para o deserto, que ia imaginar isso. Mas essa visão do deserto veio-me de um filme, que é o Lawrence da Arábia. Das primeiras imagens que eu tenho do deserto é em miúdo ver o Dakar e aos 11, 12 anos ter visto a primeira vez o Lawrence da Arábia. E gostaste? Adorei. Eu já tinha visto o Indiana eu Jones. Sou um dos poucos cidadãos planetários que não gostaram do Lawrence da Arábia.
sim. Lance. Acredito, mas se gostássemos todos do mesmo, não é? Éramos todos benfiquistas. Mas a malta, quando digo isto, quase cometi uma heresia do tamanho do... Eu nunca vi a Guerra das Estrelas, nem nunca li O Senhor dos Anéis, nem vi os filmes do Senhor dos Anéis, por isso eu já cometi várias heresias a esse nível. São coisas ligeiramente diferentes, mas compreendo onde tu queres chegar. Meu amigo, conversa incrível, muito obrigado. És um gajo do caraças. Eu ficava aqui o resto do dia. Continua a viajar, a fazer isso e dá essa visão do mundo ao teu filho, porque eu acho que ele vai ter muito a ganhar com essa visão do mundo que tu tens, com essa oportunidade que te dás de não ficar nesta bolha pequenina que é o nosso Portugal. E, portanto, é um gosto imenso ter-te cá e vocês já sabem. Obrigado. É só seguirem aqui nas redes sociais e nas plataformas do nosso Bitaitos de Ouro. Voltaremos com mais um convidado ou uma convidada de excelência já na próxima semana. Abracinhos.